CâmaraCast, Informação e Cidadania. Daqui a pouco um bate-papo com o biólogo Fábio Moura da Costa e o agente de combate a endemias, Jorge Luiz de Souza, para falar sobre o trabalho de combate ao mosquito da dengue, ao borrachudo e de outros vetores. Monitoramento da dengue através da lira. Controle de simulídeos, mais conhecidos como borrachudos. Educação ambiental, controle da raiva, febre amarela, de zoonoses e de outros vetores. Sobre esse trabalho, nós vamos conversar agora com o biólogo Fábio Moura da Costa, que é coordenador da Vigilância Ambiental, e o agente de combate às endemias, Jorge Luiz da Silva de Souza, também da Vigilância, que está dentro da Secretaria Municipal de Saúde do município de Canela, com a participação do nosso vereador Nene Abreu, do MDB. Sejam todos bem-vindos ao nosso CâmaraCast, vereador. Boa tarde, Braulio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Fábio. Vamos fazer um podcast aí bem legal. Isso aí, muito obrigado, Braulio. Obrigado, vereador. Grato pelo convite, né? Sempre bom não apenas trabalhar no dia a dia, mas poder comunicar a toda a população o trabalho que a prefeitura e o nosso setor faz, né? Que é de saúde pública. Muito obrigado pela oportunidade também, Braulio, vereador Nene Abreu. É uma satisfação estarmos aqui. E eu acho que é importante realmente, como o Fábio colocou, né, para que as pessoas saibam como é que a gente trabalha, porque tem sido um trabalho novo, né? Eu estou na prefeitura há 1 ano e 10 meses, então tudo é muito novo ainda. Anteriormente tinham outros agentes que eram contratados, né? Só que agora, com os concursados, né, a gente tem uma continuidade nos trabalhos, né, tem uma outra forma de fazer esses trabalhos acontecerem, né, para que se atendam até critérios que são cobrados pela Secretaria Estadual de Saúde. Deixa eu perguntar inicialmente aqui, pedindo licença para o vereador Nene, como é que está estruturada a vigilância ambiental dentro da Secretaria da Saúde? Porque eu sei que são vários departamentos ali, né? Exatamente. Dentro da Secretaria Estadual Municipal de Saúde, de Canela, tal qual a nível federal e estadual, nós temos a grande área da vigilância em saúde. A vigilância em saúde ela tem 4 pilares. Então, aqui no município, nós temos o Departamento Vigilância e Saúde, com 4 setores, como a vigilância ambiental, que no caso somos eu, o Jorge, e mais uma equipe de mais agentes de endemia. Nós temos a vigilância sanitária, que nesse caso engloba fiscais sanitários, mais colegas administrativos. Nós temos vigilância epidemiológica, daí nós temos ali na coordenação a Magali, a Karine e a Clarice, que elas são da parte também da enfermagem, técnica, da atenção primária à saúde, e também da saúde do trabalhador, que de certa forma é articulado com as crianças também. Todos esses 4 pilares compõem a grande área da vigilância e saúde. Ela tem um caráter muito de prevenção, de reconhecimento do ambiente que a sociedade vive, para pensar quais condicionantes e quais estados o meio ambiente está, que pode talvez causar um agravo à saúde. E ela já tem um meio campo e um diálogo entre essas 4 vigilâncias para já encaminhar a resolução, né? A medicação adequada para algum surto, seja de água, seja causada por um vírus transmitido por um inseto, seja um surto de epidemia que talvez vá implicar vacinação, né? Então é sempre esse diálogo entre 4 pilares que é a saúde em vigilância. Então é esse jogo que a gente tem dentro da Secretaria Municipal de Canela. E nós temos equivalentes estadual e federal, né? Então todo o nosso trabalho ele é balizado pela 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, que nos representa enquanto região ao Estado. E o Estado responde à FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, que é como se fosse o órgão das vigilâncias a nível federal. Então é sempre um jogo de escadinha, cada um atuando nos seus limites de competência e logística. Certo. Vereador Nene.
Bom, primeiramente eu queria saber como é que está o combate ao borrachudo. Que o pessoal da linha São Paulo, do Morro Calçado, até nos cobrou, até conversei em off com o Jorge, né? O Jorge me falou por cima. Então eu queria ver como é que está o combate ao borrachudo. Eu sei que depende de pareceres técnicos, de laudos, né? Sim. Eu queria saber como é que está o andamento, se tem alguma probabilidade desse ano ainda conseguir botar um insumo nas vertentes, né? Okay. Nós estamos gravando aqui comecinho de dezembro. Na nossa região agora que começou a parar de chover tão frequentemente. Então nós já fizemos uma aplicação para o controle de borrachudo, para quem não sabe, que ele é um mosquitinho ali que causa às vezes alergia para quem é predisposto, acaba atacando muito os animais da produção. Uma das formas de nós controlarmos, e a única forma, na verdade, com a questão química, é controlar as larvas e ovos do borrachudo. O adulto, se ficar, tem que esperar morrer, eles geralmente morrem em um mês, né? Então nós já aplicamos na semana passada um remédio que é o BQI, que ele é um produto formado por bactérias. BQI vem de bacilos, né? Ela é uma bactéria que ela tem uma seletividade, ela não faz mal para nós, não faz mal para as plantas. Ela é altamente seletiva, que ela só ataca rimulídeo. Rimulídeo é a família das moscas do qual faz parte o borrachudo. Ela só ataca a larva e ovos de rimulídeo. Nós aplicamos semana passada para já marcar uma parte. Nós vamos aplicar semana que vem, né, para aplicar uma segunda geração. E mais daqui a 15 dias, final, ali pelos dias 20 e pouco de dezembro, se tudo der certo, aplicar mais terceira. Isso marca uma geração. Daí os adultos vão morrendo. Em que pé nós estamos? Nós estamos fazendo a manutenção, como o Jorge falou, é o que era feito, que nós, de certa forma, nós somos provenientes dos últimos concursos que Canela fez. Nós não temos muitos anos de prefeitura e de trabalho na vigilância. Nós viemos dos últimos concursos e nós estamos numa transição. Nós estamos trabalhando com o que já era programado e preconizado na prefeitura, que era, estes são os pontos de aplicação. Nós estamos trabalhando numa transição de trabalhar com isso também e aumentar as aplicações para a colônia. Linha São Paulo, Morro Calçado, lá no Bugre. Linha né, São João. São João. Onde mais? Canastra Alta, Canastra Baixa e Chapadão. Okay. Então nós temos hoje, como o Fábio estava explicando, a nossa aplicação ela faz parte da bacia do Caracol. Então ali, Pulador, a bacia do Caracol, Parque do Caracol, ali aquela região, Castelinho, nós fazemos a aplicação hoje. E até ampliamos, né, nessa última aplicação aqui para a bacia aqui no Rio Santa Terezinha, o Arroio Santa Terezinha, que ele é aberto, né, ele aflora, né, vamos dizer assim, não canalizado a partir ali do Grande Hotel ali. Sim. Então a gente fez a aplicação ali na represa do Grande Hotel, né, que pega um pedacinho ali que vai sair na represa que faz a celulose, né, e no outro lado aqui, que sai atrás da rua Loureiro... Oi, perdão? Jair da Veiga? Isso, lateral à rua Jair da Veiga ali. Okay. Né? Então a gente aplicou nesses dois locais. Como o Fábio disse, as aplicações elas são quinzenais, né? E precisa 3 aplicações para a gente conseguir eliminar uma geração inteira, vamos dizer assim, né? Porque pega somente a larva. A eliminação se dá somente na larva. Né? Então, por isso é importante uma aplicação a cada 15 dias nessas 3 aplicações para poder eliminar uma geração. Nós estamos com os estudos ampliando para a região da colônia, né? Que vem um técnico da 5ª Coordenadoria para fazer as medições, as vazões, para a gente ter uma tabela de correlação de como aplicar e a quantidade que aplica esse produto, né, nos outros arroios que a gente precisa fazer a aplicação. Nós estamos, né, cientes do que está acontecendo na colônia, né, a problemática que o borrachudo vem trazendo, atacando as pessoas, os animais, né, mas nesse momento, como ainda não tinha sido feito esse estudo,
Nós estamos no aguardo para que esse estudo esteja pronto e para que nós possamos, então, ir e fazer as aplicações. Inclusive, nós já temos mais de 100 pontos mapeados, né? Temos 5 pontos medidos. Vamos fazer umas outras medições agora, próximo dia 8 de dezembro, para mais 5 pontos, para a gente conseguir ampliar todos os arroios, para ter as correlações, e daí sim, até ampliar mais ainda outros pontos de aplicação. A gente precisa ainda fazer uma espécie de refino, né, no que já tem, para poder contemplar a população ali das colônias. Complementando o que o Jorge disse, ele comentou que veio um técnico da CNCA. Essa é um bom exemplo dessa relação município-estado. Né? Da onde que vem as regras para nós trabalharmos um controle biológico desse bolide? Ela vem a nível federal e estadual. Eu sempre falo para a equipe que a gente não inventa a roda, a gente tem que aprender a usar a roda que nos é passada. Né? Porque se nós tentarmos trabalhar do jeito diferente, tudo que nós produzimos enquanto um órgão de poder público a nível municipal, às vezes ele não é reconhecido estadual e a nível federal. E para nós recebermos verba, nós temos que sempre alinhar e falar a mesma linguagem. Né? Se a linguagem a nível federal e estadual é combater esse bolítico de tal forma, se a gente tentar inventar uma outra fórmula, nem que seja para experimentar, às vezes a gente pode acabar não nos entendendo nessa estrutura da saúde e acaba ou perdendo verba, ou acaba perdendo tempo também. Então nós estamos usando o máximo de alternativas que nos é prerrogadas, a nível estadual e federal, mas também trabalhando uma forma interdisciplinar de controle de borrachudo. Né? Então nós estamos trabalhando para poder aplicar em novos lugares, expandir, não só no que nós já aplicamos agora nesse mês de novembro, dezembro, mas aplicar em novos lugares. Talvez aplicar além dos arroios, também aplicar em algumas propriedades que a gente vê que elas não são contempladas pelo caminho das águas. Em algumas propriedades onde a água nasce na propriedade do agricultor e ela vai para o rio, não que o rio vai passar na propriedade dele. Sim. E também tem a questão de que vigilância ambiental, se a gente pegar um pouquinho da história desse setor no Brasil, a gente sempre meio que enxerga a relação à cidade, à população, à sociedade, ela está ali parada e o meio ambiente vem adoecer ela, né? Como se nós estamos aqui no nosso dia a dia, não fazendo nada demais, e depois a sociedade vem me trazer uma doença. O meio ambiente me traz uma doença, o meio ambiente me traz um desastre. E na verdade não. A vigilância ambiental, ela busca o equilíbrio da nossa vida e dos outros seres vivos que estão no ambiente. Se há um aumento de borrachudo na natureza, e na colônia, nas áreas rurais, é porque ela também cai em desequilíbrio com outras coisas na área dela. Que coisas são essas? São outros determinantes. Cafalcando predadores. Por que cafalcando predador? Porque cafalcando talvez uma área mais limpa nesses arroios. Como é que nós mantemos a limpeza de um arroio? Mantendo a vegetação. Muitas vezes nós temos em alguns caminhos de arroios como é que eu vou dizer, desvios que acabam desmatando. Ou às vezes aqui na cidade acaba tendo poluição, descarga de saneamento baixo, que às vezes é precário, vai acabar aumentando a carga orgânica de um rio, acaba matando predadores da larva e fica um rio sobra borrachudo. Então não é só BQI, não é só aplicar o remédio para matar a larva. Nós temos que fazer uma gestão das áreas rurais para melhorar a qualidade ambiental. O equilíbrio do ecossistema. O equilíbrio do ecossistema. Agora uma questão mais... a questão salarial de vocês. Eu não sei se eu ouvi ou até conversei, vocês são remunerados pelo município ou pelo Estado? São algumas diferenças dos nossos cargos e setores, né? Eu estou como biólogo pelo município, né?
A minha formação me permite também trabalhar na saúde, no caso vigilância ambiental. Mas nós temos na saúde um caso muito importante que nós temos cargos específicos na saúde pública, no sistema de saúde único, no SUS, né? Que são cargos vinculados ao território ou vinculados a estratégias, que é o caso do Jorge. Eu acho que o Jorge daí é a melhor pessoa para falar sobre qual é a origem do cargo dele e como que ele se encontra na estrutura. Nosso caso, agentes de combate de endemias e agentes comunitários de saúde, a remuneração vem do governo federal. O governo federal passa para o município e o município passa o salário para nós. 95% o governo federal cobre o nosso salário, manda, né? Inclusive tem o salário base nosso, que é o governo federal quem institui, né? E o município faz esse repasse dos 95% e cobre os 5%, né, para inteirar o nosso salário. Aí sim, esse 5% é por conta do município, né? Mas o nosso salário mesmo e incentivos que tem, como o IFA é um incentivo financeiro adicional, que também é um repasse do governo federal que vem para contemplar os agentes de endemias e os agentes de saúde, né? Mas para isso o município precisa fazer uma série de cadastros, né? Para que o governo reconheça que tem essa atividade no município, reconheça que os agentes estão conseguindo bater em metas, né? Vou dizer metas, né? No caso, atingirem alguns índices para que seja o município repassado para o município os incentivos e o salário. E eu digo, as proteção, os insumos, isso aí é tudo. Acho que até a prefeitura que está bancando o salário por enquanto, porque o governo demora um pouquinho para repassar, né? Mas eu digo também os insumos, que nem a gente conversou, os macacões, as luvas, isso aí vem do Estado ou é o município que tem que arcar com esses valores? É interessante, no caso, o que nós temos ultimamente de EPIs, insumos, ela veio de uma verba do Estado específica para a vigilância, que ela só vem porque nós batemos metas, né? Mas, no geral, assim, a vigilância, principalmente ambiental, né? A ambiental, ela meio que repaga fazendo o seu trabalho. Porque sempre vão ter... Porque o financiamento da saúde nos municípios, ela sempre vai estar vinculada a indicadores de saúde. Então, quando nós batemos um indicador de saúde, nós temos uma meta, né? No estado do Rio Grande do Sul, nós temos um programa específico, que é o Qualifica a Vigilância, né? Qualifica a Vigilância RS, por aí. E nós temos nós vimos esse ano que nós conseguimos alcançar 73 mil. Ele foi dividido em duas parcelas, com 47 mil na primeira etapa e os o restante 26 mil agora na segunda etapa, né? Porque ele precisa que a gente atinja, né? Atinja o que as secretarias, né, estadual Daí ela engloba a vigilância saúde inteira, que é alguns indicadores que são de vacinação. Se é vacinação, então é as gurias da epidemia. Tem indicadores que é a qualidade da água para o consumo, no caso é sanitária. A ambiental também agora vai começar a ajudar nessa questão da análise da água. Tem alguns pontos que é palestras para servidores ou população a respeito da saúde do trabalhador. Então tem esse jogo aí. Na ambiental, e no que me cabe também, tem alguma coisa relacionada ao controle contra desastres naturais, que nós também somos titulares nesse assunto aqui em Caxias do Canela, né? E também a questão do número de residências que os agentes da endemia eles percorrem ao longo do ano para revisar e conferir se há foco no mosquito da dengue. Então são essas tarefas que, quando a vigilância faz seu trabalho, ela implica verba que vem do Estado ou federal, né? Mas daí tem muitas burocracias, né, que a gente vê que acaba ou demorando ou atrasando, ou às vezes até perdendo algumas verbas. E através do Qualifica RS, né, que vem a verba para o município atingindo esses índices que eu comentei anteriormente, através do monitoramento da dengue, né, através do LIRA, que é o levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, né, que são 4 no ano hoje que nós realizamos,
Embora nós somos apenas 3 agentes de endemias no município, a preconização é que seja um agente de endemias a cada 800 imóveis, né? Canela tem entre 18 mil e 19 mil imóveis. Deveria-se ter entre 20 e 23 agentes de endemias. Nossa. Então, mesmo assim, ainda assim, com 3 agentes de endemias, nós conseguimos bater o mínimo da meta e reverter para o município, né, uma verba, né, que veio do Estado para nós. Né? E também tem o programa de Ovitrampas, que nós estamos estudando a possibilidade de fazer a implementação, né, que é o estudo, né, através da postura de ovos, né, dos insetos. Tinha no passado as larvitrampas que tiveram que ser eliminadas, né, porque por falta de pessoal, para não correr o risco de ter uma proliferação, né, descontrolada, né? O pneuzinho aquele que ficava que nem lá o aquele Eudoro, mesmo, Nós tivemos que desativar esse sistema, né? Porque em 3 agentes hoje a gente não consegue dar conta, né? E então a gente prefere hoje aquilo que a gente consegue dar conta, que é o monitoramento da dengue, né? Percorrendo casa a casa, todos os bairros, né? E também o Lira, que é outro. Os pontos estratégicos também a cada 15 dias, que são borracharias e vendas de materiais de construção, né, para a gente conseguir entrar com um combate, né, aos insetos. Né. O bom do nosso trabalho é que o clima também nos favorece, apesar de ser às vezes desafiador, né, nos favorece. Épocas frias, né, a gente tem pouca proliferação de mosquito. Então a gente consegue aqui em Canela, por ter um clima um pouco mais frio no inverno, ter uma menor incidência de insetos. Agora começa a primavera até final de outono, então a gente tem um crescimento da população de insetos e é onde o nosso trabalho ele fica mais ativo. Né? Como é que está Como é que está o combate à dengue, ao mosquito Aedes aegypti? O que nós temos, quando os agentes eles vão pouco nas residências, às vezes eles encontram o foco que é propício para o mosquito, né? Eles coletam. Daí eles coletam a larva, mandam para mim, e meu trabalho também, como laboratorista aqui do município, eu identifico para ver se essa larva é de Aedes aegypti ou não. Nesse ano não foi encontrado larvas, mas teve foco identificado no ano passado. Ano passado eu encontrei 3 focos com larvas de Aedes aegypti. 2 focos estavam no bairro Vila Bueira e um foco aqui no bairro Centro. Né? Mas nesse trabalho de monitoramento dia a dia foi que eu encontrei esses focos. Né? Posteriormente veio a confirmação de que era a Aedes aegypti, nós ampliamos a área de busca, né? Então conseguimos naquele momento fazer a eliminação desses 3 focos. Né? Então por isso que é importante o agente estar visitando as residências, estar na rua, estar ouvindo a população e recebendo até denúncias, né, de alguns casos de algum esquecimento de água parada em algum terreno, em algum lugar, um terreno baldio, por exemplo, também, né, para que a gente consiga ir lá fazer a coleta dessas larvas, fazer a identificação e a eliminação, que é o mais importante desses depósitos, né? Ou seja, a gente interrompe ali, né, a continuidade da proliferação desses insetos. Okay. Daí quando o agente ele acha ali a larva e ela é identificada como a Aedes aegypti, o Estado diz que pelo menos por 2 anos, mesmo que esse trabalho de interrupção ali do foco, Canela, se nós formos vermos ali no painel estadual, ela está como infestada. Ela ainda tem dengue. Por mais que esse ano não tenha aparecido no laboratório uma larva de Aedes. Mas o estado hoje, que nós abrimos o panorama do Rio Grande do Sul, nós vamos ter várias cidades, não tão longe daqui, que elas vão estar no estado de mobilização, porque elas estão achando focos, porque elas estão achando larvas do mosquito. Nós vamos ter alguns que vão cair em emergência, cara. Já vão cair quase no último estágio, que é achar foco em pessoas com sintomas. E tem um porém também que Canela é uma cidade turística, então ela sempre vai ter pessoas que talvez vão chegar aqui doentes. Talvez ela vai ser atendida pelo nosso sistema, né? Pela nossa estrutura de saúde também. E nós também temos pessoas que vão viajar e voltam.
que elas são moradoras da Canela, vão para um lugar longe, talvez no mercado de emergência em relação à dengue, e volta infectada, volta doente. Então porque uma cidade não é um sistema fechado. Ela é aberta e ela está sempre num fluxo, seja para morar em Canela e trabalhar em outro lugar, ou mora em outro lugar e vem trabalhar em Canela, né? E as pessoas viajam, as pessoas têm férias. Então é sempre um cuidado constante. Por isso já quer esse cuidado de Canela foi achada apenas ano passado. Esse ano não. Mas no nosso estado, ainda no sistema no painel estadual, é infectado. Isso é muito importante até na questão de financeira. Até a gente deixou um aporte, uma emenda. A gente teve um fundo procurado porque a gente não conhecia, né, o trabalho de vocês. Então a gente acabou deixando um valor para ajudar no trabalho de vocês, porque a gente sabe e reconhece como ele é muito importante, né? Vocês é só mosquito que nem tá tendo. O pessoal tá com medo de um surto de raiva do gado, né? Eu não sei se isso é da pasta de vocês também, ou como é que tá o andamento, o pessoal vai ter que vacinar. Acho que não sei se existia vacinação antes. Na verdade, a raiva bovina, ela escava com poucos carros, praticamente não tinha mais carros, né? Quando nós falamos de doenças relacionadas ao meio ambiente, talvez que afetam a saúde humana, é sobre isso também, né? A raiva bovina, dependente ela também pode baixar do contato da secreção das vacas, do boi, para as pessoas que trabalham com boi, né? Então, animais peçonhentos, um animal que é da natureza, uma aranha, uma cobra, que venha a picar uma pessoa, também é com nós. Roedores na cidade, que também podem transmitir leptospirose, vigilância ambiental, né? Então, tudo que remete a essa relação cidade e meio ambiente e que vai implicar alguma alteração na saúde, vigilância ambiental. Sobre a raiva, nós estamos acompanhando, com a vigilância ambiental e epidêmica, a questão dos animais que estão morrendo. Nós já tivemos teste dando positivo para a raiva bovina. Isso em Canela. Em Canela. Né, ali na região da colônia. Quando é numa região rural e com animais de produção, nesse caso entra um terceiro personagem nessa história, que é a parte da agricultura, no caso estadual da agricultura, que é a Inspetoria Sanitária, que eles que cuidam dessa parte do manejo dos animais e do manejo do transmissor da raiva, que é o morcego. Como é que o boi e a vaca pegam a raiva? Ela vai lá, ela cai lá na área rural, daí vem um morcego, geralmente hemacófago, que ele machuca a vaca e fica lambendo o sangue. Esse machucar a vaca, ele transmite um vírus que ele tem. O morcego está doente com o vírus e passa para a vaca. Quando é que nós, vigilância ambiental e epidemia, atuamos? Quando nós vemos que uma vaca morreu com raiva, essa vaca, ela é de um produtor. O produtor faz o manejo da vaca. Se ele entrou em contato com a saliva, seja na hora até de enterrar, né? O animal, quando ele morre, então ele pode ficar doente. Se ele teve uma exposição à raiva, ele deve tomar vacina. Quem cuida da vacina? Vigilância epidemiológica. Então, quando nós temos ali uma vaca, geralmente algumas produções, uma vaca morrendo, tem morcego. Morcego é um animal que a vigilância ambiental trabalha também. Nesse caso, conjunto com a Inspetoria Sanitária. E se um cachorro entrar em contato com a secreção de uma vaca com raiva? O cachorro é um animal que a gente trabalha. O cachorro que é raiva, um cachorro que é leishmaniose, é algo que nós atuamos também. Também é saúde pública. A gente também a quebra vacinar esses animais. No início do ano aconteceu uma outra situação aqui, apareceu ali na Secretaria da Saúde uma moradora, né, trazendo um morcego vivo para nós. Nós pegamos esse morcego, encaminhamos, né, pro laboratório do estado. Foi constatado que ele estava com um vírus da raiva. Esse morcego, os gatos da senhora já tinham entrado em contato com 2 outros morcegos também. Então, foi preciso
colocar eles no programa de vacinação. A pessoal da epidemia colocou eles no programa de vacinação para imunização para raiva. E os gatos também tiveram que tomar as vacinas, né? Todos tiveram que ser imunizados, né? Então, são situações que nós trabalhamos, né? Pode não ser diariamente, mas que aparecem para nós, né? A situação de morcego, de gato, de cachorro, no caso agora, né? Estão aparecendo na área rural, né? Esses casos que nós estamos acompanhando, inclusive, segunda-feira, nós descemos até a comunidade Linha São Paulo para realizar a imunização dos moradores que tiveram contato com esses animais que entraram a óbito por causa da raiva. E é interessante que no caso da raiva bovina, ela é especificamente um morcego hemacófago de sangue. Morcego que gosta de lamber sangue. Mas morcego com raiva não é só o que coma sangue. Pode ser um morcego que só come fruta, só come seco, né? Então, quando um morcego que só come fruta, que é o mais comum na cidade, né? A espécie ali, o Cadarina brasiliensis, às vezes ele tá ali na cidade, daí vai um gato que gosta de caçar, na casa, na cidade, vai lá e mexeu com ele. Nessa hora ele pode acabar contraindo a raiva. Né? Então não é só um morcego picando a gente e lambendo a sangue. Às vezes pode ser uma interação do cachorro-gato com o morcego, que depois pode passar para nós. O gato, com raiva, chegar e arranhar a gente, né? Daí entrar esse contato no nosso sangue, secreção dele. Então esse relacionamento, né, entre diferentes seres vivos, dividido o ambiente. Interessante. E outros vetores, né? Tem febre amarela também, tudo isso é feito, o controle desses agentes. Nós temos um grupo de doenças que nós chamamos de arboviroses. Arboviroses são todos aqueles vírus transmitidos por insetos. Dengue é um vírus que nos passa dengue. É um mosquito, inseto. Febre amarela, que nos passa? É um mosquito. Calhou de ser o mesmo da dengue, o Aedes aegypti, né? Zika, chikungunya, a Oropuxa também. A Oropuxa era pelo aquele mosquitinho maruim. Né? O polvorinha. Então, é inseto. É um vírus arbovirose, né, que passa. Daí tem algumas relações que a gente pode monitorar. Que quando ele é transmitido pelo Aedes aegypti, a gente procura por água parada, através do trabalho dos agentes na rua. É importante sempre eles serem reconhecidos enquanto pessoas que vão ficar fazendo aquela varredura na cidade, né? Algumas pessoas às vezes têm medo da prefeitura chegando com as casas porque acham que vai vir uma notificação. E não é, ela é uma vistoria para uma questão de saúde pública, né? Então, quando é um Aedes aegypti, a gente procura foco de água parada. Quando há essa relação febre amarela, que às vezes primatas não humanos, como bugio, macaco prego, eles são animais que também são picados pelo mosquito e morrem. Eles não passam para nós, mas eles ficam doentes também. Então, nós acharmos bugio morto e não tem nenhum sinal de, sei lá, cachorro mordendo, ou de choque, né? Ou de atropelamento, já liga o sinal de alerta. Qual foi o motivo da morte que um bugio morreu? Será que é febre amarela? Então ele também é um caso onde nós pegamos ele, a gente tira ali os coletas biológicos dele e mandamos para o laboratório do estado para eles conferirem se é febre amarela ou não. Se é febre amarela, então a gente começa a fazer uma varredura em volta do local. E outra coisa, febre amarela tem vacina. Então, se eu estou vendo que há um foco de febre amarela na cidade, a epidemia vai entrar com nós e vai começar a fazer aquele trabalho de conferir se as pessoas são vacinadas para a febre amarela. Então, é sempre esse diálogo, né? A gente reconhece um problema, a gente reconhece um risco, já dialoga entre Secretaria de Saúde, no caso Vigilância em Saúde, para poder ter uma resolução. Que bacana. Olha só, quero agradecer a participação aqui do Jorge da Silva de Souza, que é agente de combate a endemias, o biólogo Fábio Moura da Costa, que é coordenador da Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde de Canela, e o vereador Nene Abreu. Mas eu gostaria de pedir para vocês, ao vereador, ao Fábio e ao Jorge, que deixem uma mensagem para a comunidade, como também a comunidade pode colaborar com esse trabalho de combate às endemias, enfim,
aos agentes de transmissão de doenças? Bom, Braulio, primeiro falar para a população que não tenha medo. Eles são feios, mas eles são gente boa, né? Para deixar eles entrar. Isso é muito importante o trabalho, né? E se alguém sentir alguma coisa diferente, notar alguma coisa diferente, né? Que procure sem medo. Que isso é importante, que a população está bem ajudando. É mais fácil de erradicar qualquer doença que geralmente a epidemiológica ela atinge mais gente, né? No momento depois o controle seria mais difícil. Então isso é um conselho que eu deixo, uma dica que eu deixo. E agradeço o convite. Agradeço ter participado com vocês dois, foi muito legal, passou ligeiro as horas. Um abraço para o Fábio e para o Jorge. E até a próxima. Obrigado, vereador Jorge. A gente agradece, né, a oportunidade novamente, né? Pedir para as pessoas, como disse o vereador Nene, né, a gente é feio, mas não, não oferece risco nenhum para ninguém. Nós vamos às casas das pessoas, né, para ajudá-las, né, na sua saúde, na saúde da população. Nós estamos em busca daquilo que nos traz as doenças, né? Nós não estamos atrás de culpados ou de algum esquecimento, né, que possa ter e culpar a pessoa, não. Nós estamos ali para ajudar a fazer parte das soluções, né? Então a gente pede aí que a comunidade nos receba, nos deixe entrar nos seus terrenos, né, nos seus pátios, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Também, né, as agentes de saúde que nos ajudam bastante, que estão também no seu dia a dia em contato com os pacientes também, nos ajudam levando informações, né, e essas informações também são compartilhadas conosco. Então, muito obrigado. Importante também, né, acho que o Fábio vai falar, não deixar água parada, né, exatamente. De potes, de pneus, enfim. Agora, com a entrada do verão, né, a nossa atenção volta um pouco mais também para as piscinas. Porque, embora acontece, né, às vezes as pessoas colocam a piscina para tomar banho e tudo mais, e às vezes acaba lá, um pouco mais no final do verão, as piscinas acabam ficando sem uso, e então o risco de ter proliferação ali numa piscina não tratada é bem grande, né? Então a gente volta nossas atenções nesse momento para as piscinas, né? Para aqueles depósitos que acabam eventualmente ficando descobertos nos pátios, né? Em função de alguma chuva, alguma coisa que possa segurar a água parada, né? Esses são os riscos que se correm nessa época do ano. Fábio. Agradecer, né? Foi uma cara de ficar passando muito rápido, porque é um assunto bom. E eu acho que o Jorge colocou perfeito, né? Nós somos parte de uma solução, né? Porque a solução, ela não é só... Saúde pública não é só do poder público. Política pública não é só num gabinete, não é só entre vereadores, prefeitos e quem é servidor público. Política pública e saúde pública, ela é o dia a dia de todo mundo que vive numa sociedade, certo? Então, quando nós falamos sobre identificar riscos ambientais que vão trazer algo de ruim à saúde, ela é também pensar a nossa postura, a nossa forma de viver. Como é que é a minha forma de viver em relação ao meu descarte do lixo? Se eu não descarto o meu lixo de uma forma correta, eu estou criando um foco de talvez uma água parada. Se eu não descarto os meus resíduos de uma obra ou do meu pátio, às vezes a pessoa tem o pátio perfeitamente limpo. É um exemplar no pátio dela. Mas ela vai no terreno baldio, que não é de ninguém, e coloca um lixo lá. Geralmente é nesses lugares que vai ter ou animais que vão trazer arboviroses, ou às vezes animais peçonhentos. Nós fomos chamados esse ano já para ver escorpiões que apareceram na casa das pessoas. A casa dela estava limpa. O final da rua não estava. Então, esse trabalho, esse pensar no nosso dia a dia, pensando não só na nossa casa, pensando na cidade como um todo. E a cidade de Canela não vive no vácuo, ela está numa região, ela está num estado, ela está num país, ela está no mundo. E os seres vivos, quando nós falamos de saúde do meio ambiente, não é saúde apenas das pessoas, do cão e do gato. É de todo mundo, inclusive dos animais que nós não gostamos. Tem que haver um limite, uma existência mesmo de cobra, aranha, escorpião. Porque eles são importantes para outras coisas, inclusive para a cura. Quem é picado por uma cobra é curado pelo soro que é extraído de uma cobra. Então a mensagem que eu dou é pensar saúde pública não como uma tarefa do outro,
mas também como uma tarefa coletiva. Porque a saúde pública não é só a minha saúde enquanto ser humano, mas a saúde do mundo, do meio ambiente como um todo. Sem dúvida. O meio ambiente sustentável, a sustentabilidade do meio ambiente. Né? Olha, só agradecer ao vereador Nene Abreu, obrigado, vereador. Obrigado, Fábio Moura da Costa, que é o coordenador da Vigilância Ambiental, né, de Canela, e é o agente de combate às endemias, Jorge Luiz da Silva de Souza. Obrigado a vocês pela participação aqui no nosso CâmaraCast. Um grande abraço, tudo de bom. E aos nossos espectadores, nossos seguidores, né, do CâmaraCast, um grande abraço e deixamos aqui o nosso carinho, um feliz ano novo que está chegando por aí e até o nosso próximo CâmaraCast. Let's go.